Pessoal, tudo bem? Fique com o resumo do próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Verônica conta para Natália todas as vezes que ela e Adriano debocharam dela. Ela também conta que na vez que ela estava deitada em sua cama e inventou que estava doente, Adriano estava escondido dentro do guarda-roupa. Natália fica surpresa e Adriano diz a Verônica que se arrepende por ter se envolvido por uma maldita víbora como ela. Verônica revela a Natália que no dia que apresentou Adriano para ela, ele estava fugindo porque o pai dele havia cometido uma fraude em outra cidade. Ela diz que Adriano desabafou com ela que não sentia paixão ao lado dela e que por isso propôs de serem amantes. Verônica diz a Natália que se ela perdoar aquele rato, não terá dúvidas que ela é uma estúpida. Natália garante que não vai perdoar Adriano. Adriano diz a Natália que mesmo que custe uma vida, vai lutar pelo perdão dela, porque ela é uma mulher maravilhosa e não como Verônica. Verônica desliga o telefone. Omar chega ali e questiona o que ela faz com seu aparelho. Adriano jura para Natália que não fazia ideia que Verônica atenderia a chamada. Natália não acredita nele e diz que se aquele número é de Omar, o que infernos Verônica faz com ele? Adriano diz que não sabe e que o filho de Patrícia foi quem lhe passou o número de Omar através de Salma. Natália diz a Adriano que está farta que Verônica siga em sua vida e exige que ele coloque sua amante em seu lugar. Ela diz que aquela chamada fez ela lembrar que por nenhum motivo pode confiar nele. Verônica diz a Omar que Adriano Cantu ligou para reclamar pela forma que ele cancelou o casamento. Omar decide retornar a chamada, mesmo Verônica insistindo para que ele não faça isso. Depois, Verônica liga para Elias e avisa que Adriano conseguiu o número de Omar e não sabe o que ele quer. Natália diz a Adriano que pensou que pelo amor que tem por suas filhas, teria estômago para suportar a presença dele, mas isso é impossível. Adriano diz que ela confiar em Verônica é como confiar no maldito inimigo. Natália diz a Adriano que o mal que ele fez é irreparável, porque ele matou a confiança, o amor, sua segurança e o carinho que sentia por anos. Adriano insiste com sua ladainha, para que Natália acredite nele, mas ela diz que não precisa dele. Na cafeteria do hospital, Vicente conversa com Fernanda e ela o incrimina pela forma que ele julgou Natália. Fernanda pede que Vicente reconheça que decepcionou Natália e enfrente as consequências. Vicente fica triste por ter tido uma atitude tão grosseira com Natália. Adriano diz a Natália que poderia ter desaparecido, mas que voltou por ela, porque a ama. Natália diz que ele voltou porque se cansou de sua amante, ou talvez ela se cansou dele, ou não quer se sentir o fracassado que é na realidade. Adriano fica calado e Natália diz: "Eu gosto de te ver assim, Adriano, sem argumentos, porque a verdade pesa mais que a mentira." Natália expulsa Adriano de sua casa. Vicente pede a ajuda de Fernanda para se reconciliar com Natália. Fernanda diz a Vicente que Natália precisava voltar a acreditar no amor, confiar em um homem, e ele demonstrou que foi um erro ela ter permitido ele de entrar em seu coração. Ela diz que vai conversar com a amiga, mas que não pode prometer nada. Fernanda diz que foi Vicente que não conseguiu enxergar o tesouro que a vida colocou na frente dele. Regina diz a Natália que está começando a estudar sobre instituições que ajudam mulheres que foram vítimas de violência e que teve essa ideia depois do que aconteceu com Olga. Natália se surpreende ao saber que Olga foi supostamente atacada e abusada por um homem. Olga continua se fazendo de vítima diante de Sol e manipula a prima para que acredite em seu sofrimento. Ela diz que precisa de Vicente, precisa de seu cuidado, que a abrace e a proteja. Dona Margot diz a Zezé que Deus a perdoe, mas que não acredita em nada do que aconteceu com Olga. Ela diz que se preocupa se Olga se aproveitar da culpa que Vicente está sentindo. Natália decide visitar Olga e fica surpresa ao ver o estado dela. Olga pergunta se ela está ali para debochar dela. Natália diz que está ali para dar seu apoio e nunca teve a intenção de ser sua inimiga. Olga diz que aquilo também foi culpa dela, porque Vicente estava muito preocupado por ela e ela foi junto a ele. Ela diz que quando chegaram naquele lugar, se deram conta que ela não estava lá, e depois que Vicente descobriu que ela saiu às escondidas com seu marido, ficou furioso e que beijou ela com muito desespero. A bisca diz que Vicente beijou ela, não por amor, mas sim para se vingar dela, somente a usando. Ela diz que Vicente até propôs que fossem a um motel, mas ela se recusou.
A Biscate sem vergonha diz que Vicente ficou furioso por ela ter o rejeitado e que saiu do lugar deixando ela para trás sozinha. Olga diz que foi andando pela estrada e se encontrou com o desgraçado que abusou dela. Omar liga para Adriano. Natália diz a Olga que de verdade lamenta a situação dela. Olga a chama de hipócrita e diz que nem mesmo deseja aquilo para ela, que tanto os fez mal. Natália pergunta o que pode fazer por ela. Olga diz que quer que ela renuncie o amor de Vicente e suplica que Natália deixe ele para ela. Adriano pergunta para Omar por que Verônica atendeu o celular dele. Omar explica que seu pai pediu que Verônica fosse para Londres para controlá-lo. Adriano diz a Omar que existe algo que ele deve saber. Porém, nesse momento, entra Elias no escritório e Adriano diz que mais tarde liga para ele. Elias diz a Adriano que já tem o espião perfeito. É um imbecil que Adriano vai poder manipular como quiser e revela que é Mário Rivas. Olga diz a Natália que só se sente protegida com Vicente e só em seus braços sente que terá mais uma oportunidade. Natália diz que Olga está muito alterada e não sabe o que está dizendo. Olga diz que sabe sim o que está dizendo, que ela já tem uma família e já não tem nada, e já ela não tem nada e nem ninguém. Natália diz a Olga que ela não pode usar aquela situação para comprometer Vicente. Vicente chega ali e Olga implora que ele não volte a deixá-la sozinha. Ela pede que Vicente diga a Natália o que ele prometeu para ela. A herança de Natália, que foi investida durante anos, já está em 20 milhões de dólares. Elias diz a Adriano que aquela é a razão por ele querer recuperar a todo custo a confiança de Natália. Ele diz que gostaria de ver a cara de Natália quando descobrir que a herança que seu pai deixou não está totalmente perdida, e sim que ela é titular de um fundo de inversão de quase 20 anos. Natália diz a Vicente que vai deixá-lo sozinho com Olga e se retira. Olga diz a Vicente que aquela mulher só estava ali para debochar dela. Vicente diz que talvez ela interpretou mal Natália. Olga diz a Vicente que se sente muito sozinha ali, tem pesadelos e muito medo. Ela diz que somente com ele se sente em paz e pede para morar na casa dele. Elias diz a Adriano que o que ele fez com o dinheiro de Natália se chama roubo, abuso de confiança e infidelidade financeira. Ele diz que se Natália descobrir isso, vai lhe dar uma patada no traseiro e ficar com o que é seu por direito. Elias quer uma porcentagem da fortuna de Natália e Adriano garante que todo aquele dinheiro será seu, mesmo que tenha que implorar quanto for para que Natália acredite nele. Teresa vai ao salão de sol e descobre que ela terminou com Gustavo. Ela diz que Gustavo não quer ter um filho com ela e disse que ela está muito velha para engravidar. Teresa tenta dar seu apoio para Sol. Natália acompanha Benjamin e Vicente na terapia ao ar livre. Natália tenta o presentear com uma bola de futebol, mas ele se recorda do dia que assassinaram Lúcia e que ele estava com a bola. Abalado, Benjamin joga a bola para longe e chora nos braços de Vicente. Natália e Vicente tentam acalmá-lo. Por influência da terapeuta, Natália e Vicente jogam bola para estimularem Benjamin e ele os observa. Natália acerta um gol e Benjamin comemora. Teresa diz a Sol que ela não pode se separar de Gustavo por um mal-entendido e que um amor como o deles merece uma segunda oportunidade. Constanza chega ali e escuta o que a mãe diz para Sol. Ela diz a Teresa que ela é uma traidora, que não estava com ela para consolá-la quando se separou de Gustavo, mas encontrou ela consolando a cabeleireira. Mário e Valentina voltam a sair juntos. Durante a partida de futebol, Natália e Vicente caem juntos e quase se beijam. Natália vai até Benjamin e pede ajuda dele porque o pai dele está ganhando. Constanza diz a Teresa que aquilo é um cúmulo, pois ela está a favor de uma rameira e não de sua própria filha. Teresa pede que a filha não insulte Soledade, porque ela não teve culpa de seu casamento ter fracassado. Estimulado por todos, Benjamin aceita jogar bola com Natália e Vicente. Todos eles ficam muito alegres e se abraçam.